Queridos, é muito comum e muito fácil atribuirmos a Deus sinais, prodígios e maravilhas visíveis. Quando vemos um aleijado andar, quando nós vemos um cego enxergar, quando nós vemos um morto ressuscitar, nós dizemos verdadeiramente: o Senhor agiu naquele lugar. Mas a Bíblia fala também sobre alguns milagres que não são visíveis aos olhos. E existe toda uma importância especial nesses milagres. Como diz em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 25. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus tinha acabado de discorrer o que era necessário no coração de um homem para que a sua vida agradasse a Deus, para que aquele homem fosse aceito aos céus, para que a conduta daquele homem fosse aprovada por Deus. Quando os discípulos... Versículo 26, Jesus responde, olhando para eles, lhes disse: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. O que Jesus estava se referindo nesse momento não era abrir o mar, não era dar vida ao morto. Jesus estava falando que existe uma coisa muito impossível para nós, ou totalmente impossível: a transformação completa, a transformação plena, conseguirmos pelas nossas próprias mãos e atitudes a salvação. Mas Cristo está dizendo que nele e através dele isso é possível para nós. Mas não apenas o passe para o céu. Eu preciso que a sua mente expanda agora. O que Jesus fez por você naquela cruz foi muito mais do que te dar um lugar no céu. Ele abriu para você a possibilidade da transformação, da cura, da restauração. A palavra diz em João 10:10 que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas quando Jesus veio à terra, ele veio para te dar uma vida em abundância. Essa vida não começa fora de você. Essa vida precisa começar dentro de você. Por muito tempo, eu esperei que Deus abrisse mares na minha frente. Mas o que Cristo realmente queria fazer na minha vida, e o que Cristo vai fazer na tua vida hoje, é abrir a tua mente. Para que a palavra possa ser colocada, para que a palavra possa ser ministrada, e Ele possa fazer uma transformação de dentro para fora. Você não vai mais limitar os sonhos de Deus na tua vida. Porque toda crença limitante que possa existir na tua mente hoje, a palavra de Deus, que é como um martelo, como disse Jeremias, vai quebrar por completo, em nome de Jesus. Amém? Em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, a Bíblia relata um acontecimento histórico e espantoso. Um milagre tremendo foi realizado nesses dois versículos, mas não era um milagre naquele momento visível. Mas o que aconteceu por causa daquele milagre, todos viram. Porque os relatos que se seguem depois dessa passagem, dos feitos que aconteceram por causa da transformação na vida daqueles homens, foram extraordinários. Em 1 Samuel 22, 1 ao 2, 400 homens, sem esperança, sem sonhos, sem qualquer possibilidade de mudança de vida, encontram alguém que tem a palavra do Senhor, e isso muda completamente a história da vida deles. Eu creio muito no que Deus vai fazer aqui essa noite, uma cura simultânea na nossa mente, capaz de te mudar de tal forma, que a partir de hoje você dará frutos de alguém que teve um encontro verdadeiro com Deus. Amém? Olha o que a palavra diz. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso ou amargurado. E ele se fez capitão deles, e eram com eles uns 400 homens. Por muito tempo na minha caminhada, eu perguntei a Deus, o que foi que Davi disse? Que sessão de psicologia foi essa? Que em alguns momentos com aqueles homens, 400 homens, nessa condição que a Bíblia diz que eles entraram naquela caverna, fez com que eles saíssem como os valentes de Davi. Para quem não conhece a história, 1 Samuel, 2 Samuel, conta a história desse exército. Um exército que nunca perdeu uma batalha. Só um desses homens, depois que ele saiu dessa caverna, depois que ele teve esse momento com Davi, um desses homens que era amargurado, endividado, desesperado, foi capaz de matar 800 inimigos.
Outro dele tomou conta de um arraial inteiro sozinho, e muitos foram feitos desse exército. Mas o ponto de mudança na vida deles foi antes de entrar nessa caverna com Davi e depois de sair dessa caverna com Davi. Já faz 2 dias que eu não estou dormindo muito bem, porque Deus começou a me responder o que foi que Davi disse a esses homens. E Deus tem tirado o meu sono, há algumas madrugadas. E eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho. Segura só um pouquinho aí, essa curiosidade santa. Você não vai sair daqui sem essa resposta, amém? Mas algumas considerações eu queria fazer primeiro. A Bíblia relata que Davi foi para a caverna e depois esses homens também foram para a caverna. O que te leva para a caverna? Porque eu sei que você tem uma caverna. Eu sei que você tem um lugar onde você se tranca, onde você desliga tudo do mundo e você vai se aprofundar nos pensamentos que estão na sua cabeça e no seu coração. E essa primeira pergunta que eu queria que você fizesse a você mesmo: o que te leva para a caverna? Porque é importante destacar, queridos, que a Bíblia, nesses pequenos 2 versículos, falam de motivos diferentes para se entrar na caverna. Davi não entrou nessa caverna pelo mesmo motivo que todos os outros entraram. Quer que eu te prove isso? Davi, ele estava fugindo do rei Saul. Mas Davi entra naquela caverna com olhos sobre sua cabeça, com unção e uma palavra que não foi homens que deu a ele, mas o próprio Deus, que ele seria o próximo rei de Israel. Então o que Davi está fazendo naquela caverna? Davi encontrou naquela caverna um lugar seguro e passageiro para esperar o agir de Deus na vida dele. Foi por isso que Davi entrou naquela caverna. Porém a Bíblia diz que depois de Davi entrar na caverna, a sua família também entrou. Só que a gente que conhece a história de Davi sabe que a família de Davi não era muito próxima dele. Quando o profeta foi à casa dele para ungí-lo, o pai até esqueceu que ele era filho dele. E só depois que o profeta pergunta: não tem outro filho? Porque nenhum desses que você me apresentou é o que Deus quer para o rei de Israel. E aí Jessé, o pai de Davi, lembra: tem mais um que está lá no campo. O motivo pelo qual a família de Davi entrou naquela caverna foi porque foram jurados de morte pelo rei Saul. Uma vez que Saul estava perseguindo agora Davi, ele também começou a perseguir qualquer um que pudesse dar informações de Davi. Então o que levou essa família para a caverna foi o medo de morrer. Só que por mais tempo que você fique na caverna, isso não vai resolver o medo no seu coração. O segundo grupo de pessoas que entrou nessa caverna, a Bíblia diz que foram os homens que estavam em apertos. Esses homens, eles deviam alguma prestação de conta à sociedade. Talvez alguns deles fossem condenados, já julgados em tribunal, deveriam estar presos. Fizeram alguma coisa irremediável e precisavam pagar alguma pena. Estavam em apuros e decidiram ir para a caverna se esconder. Mas por mais tempo que você fique na caverna, quando você sair, os problemas estarão lá esperando você. Esse também não é o motivo certo para se entrar na caverna. A Bíblia fala de um terceiro grupo, os endividados. Não sei se por uma condição de miséria, ou se não fizeram bom uso das bênçãos que o Senhor colocou na mão deles, eles atribuíram dívidas. E não tinham mais como pagar, e acharam um caminho mais fácil. Em vez de encontrar alguma solução, um trabalho que pudesse quitar suas dívidas, acharam melhor fugir e se esconder. Mas a caverna não é banco, nem primo rico, que quando você se esconde, as suas contas estão pagas. Enquanto você está na caverna por causa de dívidas, as dívidas estão correndo juros. Então isso também não é motivo para ir para a caverna. E tem um quarto grupo. O grupo que eu me encontrava há alguns anos atrás, antes de conhecer a Cristo. O grupo dos amargurados de espírito. Pessoas desesperançadas, frustradas, traumatizadas. Pessoas que perderam ou esqueceram como sonhar. E achando que a vida já não ia dar mais em nada mesmo, procuraram um lugar escuro para fazer da caverna uma cova. Então a caverna, ela pode ser um lugar passageiro, seguro, quentinho, aconchegante, para esperar o agir de Deus na nossa vida. Mas ela também pode ser uma prisão perigosa, quando utilizada da forma errada. Todos nós temos cavernas. Caverna é bíblico, queridos. Jesus disse: quando você quiser buscar o teu pai,
fecha a porta da tua caverna, fecha a porta do teu quarto e vai buscar Ele em secreto. Mas talvez estamos indo para a caverna fazer coisas erradas ou da forma errada, e ela não está funcionando como deveria funcionar. Ela não está sendo um cantinho de adoração, ela não está sendo um lugar de comunhão com o Pai, um lugar de renovo. Talvez ela esteja sendo o que ela foi na minha vida, um lugar para eu ficar cultivando os sentimentos de destruição, sentimentos de amargura, sentimentos de depressão. E escute bem isso, o solo da caverna é muito fértil, o solo da caverna é cheio de minério. Mesmo que esteja seco lá fora, a caverna consegue guardar a umidade, e é o melhor lugar para você colocar as melhores sementes. Mas quando a nossa cabeça não está boa, quando a nossa cabeça está cheia de crenças limitantes, achamos que as melhores coisas que nós temos é o testemunho de desgraça e miséria da nossa vida. E depois de um momento do trabalho, depois de um momento na escola, se trancamos na nossa caverna e vamos viver essa dor e esse sofrimento, e ele acaba cada vez mais aumentando. Na adolescência, a minha caverna fez com que todos os sentimentos de amargura que tinha no meu coração crescessem, evoluíssem, até o ponto de chegar em cogitar e tentar por 2 vezes suicídio. Graças a Deus, não fui bem sucedido nisso. Glória a Deus. Mas foi a colheita, porque a palavra diz que tudo que a gente plantar, certamente colheremos. Gálatas 6:7. Então você precisa ter cuidado com as sementes que Deus colocou na tua mão, e com as sementes que o diabo está te oferecendo, para que você cultive a semente certa dentro da caverna. Davi, ele decidiu cultivar as melhores e mais poderosas sementes que Deus entregou na vida dele, dentro daquela caverna, e por isso ele se destacou, e por isso ele estava diferente no meio daqueles 400 homens. Hoje eu posso afirmar para você que a minha caverna ainda tem o mesmo endereço, é o meu lugar secreto, é o meu quarto de oração. Mas hoje eu não cultivo dor, não cultivo desgraça, eu cultivo a palavra do Senhor, eu cultivo as promessas, eu aguardo o cumprimento daquilo que Ele prometeu. A primeira e a coisa mais maravilhosa que Deus fez na minha vida, depois que eu entrei nessa igreja, não foi apenas a salvação, mas Ele me devolveu e me ensinou de novo a capacidade de sonhar, não os meus sonhos, mas os sonhos de Deus para a minha vida. Comece a sonhar os sonhos que Deus tem para você, porque a palavra garante, nenhuma palavra liberada da boca de Deus volta para Ele vazia, antes que se cumpra aquilo que Ele prometeu. O teu sonho pode não dar certo, mas o sonho de Deus para você sempre dará certo. Então abraça os sonhos que Deus tem para a sua vida, que são infinitamente maiores, que são infinitamente melhores, e vão te devolver esperança. Você quer saber agora o que foi que eles conversaram dentro dessa caverna? Só respondo se você me responder. Glória a Deus, tem alguém curioso aqui. Amados, o que aconteceu dentro daquela caverna foi um debate. Cavernas são lugares escuros, então não tem muito o que fazer olhando, tem mais o que fazer falando. E tinha 400 homens, os parentes de Davi e Davi naquele lugar. Eles tinham que conversar sobre alguma coisa. Só que todo derrotado, todo desistido tem o mesmo discurso: nunca vai dar certo, eu não presto, não sirvo para nada. Mas todo vitorioso em Cristo Jesus não conversa da mesma forma. Então, mesmo naquele escuro da caverna, Davi brilhou como a luz do meio-dia. No coração de Davi não tinha desespero. Ele não entrou na caverna porque estava sem esperança, ele entrou na caverna porque ele tinha esperança, e ele sabia que precisava ficar em algum lugar, enquanto Deus agia ao seu favor. Essa é a diferença de esperar e confiar em Deus. Não é que eu não vou fazer nada, não é que eu vou ficar parado, mas eu vou estar contemplando a promessa que o Senhor me fez, mantendo acesa a chama, a fé e a esperança que, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, enquanto os 400 falavam que não ia dar certo, que não prestava, que aquilo era o fim, Davi dizia: não, 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 estão todos errados. E aí começaram a se juntar ao redor de Davi, aqueles 400, prepararam suas melhores perguntas, e eu amo perguntas. Como diz o apóstolo, quem faz pergunta é sábio, viu? Então vamos aprender isso aí. E o que aconteceu, queridos, dentro daquela caverna foi um debate. A resposta que Deus
me entregou há 2 dias atrás de madrugada. Eu estava no meu devocional, me organizando para preparar esse sermão. Deus já tinha colocado no meu coração que ministrasse sobre a caverna de Adulão. Mas eu tirei um tempinho para orar pela minha vida e pedi a Deus uma palavra para mim. E pela milionésima vez, Deus me entregou o Salmo 27. Se você pegar a minha Bíblia que está aqui, essa aqui é a minha preferida das que eu tenho, você vai ver que o Salmo 27 está todo rabiscado. Porque todas as vezes que Deus me entregou esse Salmo, eu me aprofundei nele, eu tentei extrair algo diferente. Eu tentei espremer o máximo do sumo daquele Salmo, para o que Deus queria falar comigo naquele momento. Mas há 2 dias atrás, Deus me despertou a algo nesse Salmo que eu nunca tinha pensado antes. O Salmo 27, queridos, ele entra num tema, sai de um tema, entra num tema e sai de um tema, todos relacionados a traumas na vida das pessoas, todos relacionados às maiores causas de crenças limitantes na nossa vida: solidão, medo, abandono, rejeição, tudo está no Salmo 27. É como se Davi estivesse fazendo um discurso para pessoas que são amarguradas de alma e que estão procurando desesperadamente uma solução para a sua vida. Eu fiquei impactado com aquilo, porque eu não entendia qual era a relação que ia ter com a ministração da caverna, o Salmo 27, de repente eu estou diante de um material rico e poderoso em Deus, para curar as feridas invisíveis da nossa alma. Na segunda noite, Deus foi muito mais além, porque Ele tocou no meu coração: pesquisa, onde foi que Davi escreveu esse Salmo? Porque, amados, os salmistas, eles não pararam num lugar e escreveram todos os salmos que eles escreveram. Os salmos são construídos com a nossa própria vida. Você é um salmista, porque nos momentos de maior dor, de maior desespero, se você não perder a fé e clamar ao Senhor, você vai declarar as palavras mais poderosas de adoração e sinceridade a Deus. Então, para cada salmo da Bíblia, houve um aperto, houve um desespero, houve um momento difícil que esses homens passaram, mas não perderam a confiança no Senhor. E quando eu fui pesquisar onde foi que Davi escreveu o Salmo 27, a resposta teológica foi: Davi escreveu o Salmo 27 quando ele estava na caverna. Então podemos afirmar que esses homens ouviram da boca de Davi o Salmo 27. Nós podemos afirmar que o Salmo 27 provocou uma cura, provocou um milagre, que talvez não é o milagre que você veio esperando hoje, de quitar contas, de uma casa própria, de um carro novo, não sei qual foi a sua expectativa, mas o milagre que aconteceu na vida desses homens mudou poderosamente o nome deles, a vida deles, a família deles e toda a geografia onde eles passaram. Porque de desesperançados, eles saíram daquele lugar como os valentes de Davi. E como eu falei, nunca, jamais perderam outra batalha na vida. Até aquele dia talvez eles não tivessem ganhado uma, mas depois daquele dia nunca mais perderam nenhuma. Receba isso na sua vida, queridos. A partir do momento que Deus te tocar, a partir do momento que Deus te curar, a partir do momento que a sua mente se abrir e a palavra de Deus entrar, nunca mais você será derrotado, porque não é sobre você, não é sobre o que você faz, mas é sobre o que Ele faz através de você. E o nosso Deus não perde, o nosso Deus não falha, o nosso Deus nunca morre e nunca será derrotado. Você pode dar um glória a Deus? Salva de palmas ao Senhor, amém? Então eu queria que você lesse comigo o Salmo 27, mas a gente vai fazer uma dinâmica aqui. Você já está sentado, as paredes são escuras, imagina que você está naquela caverna, imagina que Davi está aqui essa noite, imagina que ele está proclamando esse salmo para você. Então também, se nós estamos imaginando, vamos ser um pouco mais criativos. Eu coloquei aqui algumas possíveis perguntas que aqueles homens começaram a fazer a Davi. Quando eles perceberam que Davi não era igual, que Davi não pensava do mesmo jeito, aquilo despertou uma curiosidade neles. E eles começaram a questionar Davi sobre a sua forma de pensar. E ali o Salmo 27 foi sendo gerado, foi sendo consumado. E Deus nos presenteou essa noite com essa graça, amém? A primeira pergunta possível feita a Davi, alguém lá no meio dos 400 disse: Davi, o Senhor não está com medo? E antes de dar a resposta, deixa eu te explicar um pouquinho sobre o medo.
Todos nós temos medo, amém? E isso é normal. Ah, então ter medo é normal? Eu posso ter fé e ter medo? Deve. A falta do medo é irresponsabilidade, queridos. Medo vem da consciência da nossa natureza frágil, da nossa natureza humana. O medo limita algumas das nossas atitudes para que a gente não se autodestrua. Quando esse homem perguntou a Davi se ele tinha medo, ele não estava perguntando o óbvio, você sente medo. Ele estava perguntando, quando o senhor está com medo, o senhor age com medo? Porque essa é a diferença. O que é coragem? Não é a ausência de medo, é a decisão oposta, é o confronto e a resposta que você dá ao medo que Satanás coloca na sua vida. Então esse homem perguntou, Davi, o senhor age pelo medo? O medo te domina? É interessante que alguns versículos antes de 1 Samuel 22, 1-2, o capítulo anterior, conta que Davi estava fugindo de Saul. E ele teve uma brilhante ideia. O inimigo do meu inimigo é meu? Isso é só nos filmes de Hollywood, tá? Na Bíblia o diabo continua sendo o diabo e Deus continua sendo Deus. Não negocie com as trevas. Davi aprendeu isso da pior maneira. Porque pensando assim, ele foi até a porta dos filisteus. E ele quis negociar com o rei Aquiles, o rei dos filisteus. E na cabeça dele, como agora eu sou inimigo de Saul e Aquiles é inimigo de Saul, deu certo, a conta fechou, vamos formar aqui uma parceria, vai dar? Show. Quando os caras prenderam Davi, ele começou a ouvir o que os caras imaginavam acerca de Davi. O ódio que eles tinham no coração por tudo que Davi tinha feito em batalha contra eles. A vergonha que ele fez eles passarem, a derrota de Golias quando Davi tinha apenas 14 anos de idade e derrotou o maior guerreiro da Filistéia. E Davi começou a entender, não vai dar certo. Qual foi a estratégia de Davi? A Bíblia diz que Davi teve medo no coração, mas o medo não travou a criatividade dele, o medo não travou as atitudes dele. A Bíblia diz que Davi teve uma brilhante ideia nesse momento. Ele começou a fingir que ele era louco. E a Bíblia diz que ele começou a babar, ele começou a querer subir pelas paredes, se agarrava com os pés de pau. Quando o rei Aquiles viu Davi naquela situação, disse, que glória tenho eu de prender o maior inimigo de Israel, da Filistéia, nessa condição. Solta esse homem, ele está louco. E Davi foi liberto. O medo não paralisou Davi. Eu posso ser um pouquinho mais profundo? Sim ou não? Davi não fingiu estar louco. Os filisteus tinham ódio em Davi por tudo que ele fez a Filistéia. Mas tudo que Davi fez contra eles não foi na força de Davi, foi na força do Deus vivo. Os filisteus tinham ódio de Deus, mas eles não enxergavam Deus, eles enxergavam Davi. Então Davi mostrou a eles quem era Davi sem Deus. Porque naquele mesmo momento havia um louco em Israel chamado Saul, que porque abandonou o Senhor, o Espírito Santo o abandonou e ele enlouqueceu. Então quando Davi se mostrou louco para os filisteus, Davi está dizendo, vocês querem me matar, me odeiam? Eu sou o louco. Todo o êxito da minha vida não é meu, mas é do Senhor Deus. Então Davi não fingiu, Davi mostrou a realidade. E ele não tinha nenhum problema com isso, porque ele era um adorador de verdade, amém? A resposta de Davi a essa pergunta é o Salmo 27, versículo 1, 2 e 3. Olha o que Davi respondeu, olha a primeira martelada nas suas crenças limitantes. Quando o medo bater na tua porta, responde como Davi: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha força, a força da minha vida, de quem eu me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso eu confiaria. Se o medo é uma resposta lógica à sua natureza humana e frágil, a fé é uma resposta lógica ao Deus inabalável que você adora. O que salva você do medo, o que transforma você do medo, o que te cura de todo medo, o que te cura de toda crença limitante de incapacidade, é lembrar que você adora, que você vive e que você tem uma conexão com um Deus poderoso, um Deus invencível, um Deus imortal. Nunca esqueça disso.
E aqui Davi começou a liberar cura sobre esses homens. A segunda possível pergunta no meio daquele debate: Davi, você consegue enxergar um propósito ou significado para tudo isso que está acontecendo? Veja todas as injustiças que te cercam. Você foi escolhido para ser rei, mas está passando miséria, está sendo perseguido. Seu nome está sendo defamado. Você consegue enxergar Deus nesse processo? Está pronto para a resposta? Versículo 4, Salmo 27. Davi respondeu: uma coisa. Falta de foco muitas vezes é o problema da tua vida. Quem fez a pergunta estava focando no caos à sua volta, no enorme problema, nas contas, nos boletos, nas dificuldades. Era muita coisa para ver. A resposta de Davi foi: uma coisa. Foque em uma coisa. Busque uma coisa. Porque Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. E também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Perguntaram se Davi estava confuso. Ele disse: não, porque eu não dou atenção a tudo, porque eu não fico olhando para tudo. Para onde os seus olhos olharem, os seus pés irão. Fato. Para onde você está olhando? Para os problemas ou para o seu Deus? Mas parece que o único que tinha juízo naquele lugar era ele. Me diga quantos por cento a maior conta que você já pagou diminuiu porque você estava pensando nela. Me diga qual o maior problema da sua vida você já resolveu em noites sem dormir por causa dele. Agora me diga quantas vezes você orou meia hora e Deus fez o extraordinário na sua vida. Eu acho que você conhece Deus. Falta de foco gera crenças limitantes. Uma coisa, busque. Uma coisa, peça ao Senhor. Olhar para Ele todos os dias. Em Isaías está escrito, pela boca do profeta, o Senhor liberou: quem olhar para mim será salvo. Você só precisa ver Deus com profundidade. Posso continuar? Quarta possível pergunta. Davi, você tem falado essas coisas, eu entendo o seu ponto de vista. Mas Davi, você foi rejeitado como eu fui? Davi, você foi ferido nas suas emoções por quem deveria te defender? Davi, você foi largado no seu momento de mais necessidade? Alguém pode ter soltado essa pergunta. Provavelmente alguém que não conhecia Davi. Porque, como eu falei há pouco tempo atrás, Davi foi rejeitado dentro da sua casa. Davi não era honrado nem pelo seu pai, nem pelos seus irmãos. A única vez que Davi se sentiu numa família de verdade foi quando o rei Saul o adotou como filho. Quando Jonatas, filho de Saul, chegou para Davi e disse: eu reconheço Deus na tua vida, essa aqui é a minha roupa de príncipe. Ele começou a tirar as suas vestes e vestiu Davi e disse: o príncipe é você. Saul coroou Davi como chefe de batalhão e disse: ele é um igual como Jonatas e como Abner no meu exército. Foi o único momento que Davi se sentiu alguém. E não foi com os de casa, foi com os de fora. Mas por causa da soberba, da arrogância, da inveja, Saul pega uma lança, mira no peito de Davi e tenta matá-lo. Eu acho que pior do que perder as esperanças é alguém te dar esperança de novo e depois tomar. Então o cara que fez essa pergunta não conhecia Davi. Não sabia pelo que Davi tinha passado. E eu acho poderoso isso na Bíblia, sabe? Tem muita coisa que acontece na sua vida e você não sabe por quê. Mas é porque alguém lá na frente precisa ser curado pelo que Deus está transformando e fazendo na tua vida hoje.
Davi não entendia o que acontecia com ele, mas uma coisa ele sabia: Deus era com ele, e era suficiente. Então Davi responde a esse homem, versículo 9, Salmo 27: não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Por que Davi está falando isso? Porque Davi já tinha passado por isso, e ele estava dizendo a Deus: Deus, não faça como os outros fizeram, porque eu sei que o Senhor não é igual aos outros. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Prometendo o Senhor não faria. Então Davi começa a recitar aquilo que ele não pode trazer para Deus: desconfiança, incredibilidade. Deus é um porto seguro, onde você pode colocar 100% do seu coração, 100% da sua confiança. Ele nunca vai te dar esperança, Ele nunca não vai nem te mostrar aquilo que Ele não queira te dar. Se Deus te mostrou, é porque Ele quer te entregar. Amém? E ele continua dizendo: tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Lembra quem estava perto de Davi? O pai, a mãe e os irmãos. E ele diz o versículo 10, olhando para eles: porque quando o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Isso é cura. Davi não mandou os pais embora porque estavam ali por interesse de não morrer na vida. Davi era curado: eu os aceito, fiquem comigo, mas saibam que eu não dependo mais só do amor de vocês, eu não dependo mais da aprovação de vocês, eu não dependo mais do sim, do não só de vocês, porque eu conheci um Deus e um Pai perfeito, que curou e sarou todas as feridas que a paternidade gerou em mim. Alguns meses atrás nós fomos curados e passamos por esse processo, a cura do coração órfão. Todos que caminham nessa igreja são agraciados pela paternidade que exala dos poros do nosso apóstolo. Porque a cura da orfandade é você conhecer a paternidade de Deus. E Davi estava aqui mostrando para esses homens: Deus é Pai. Porque está escrito: ainda que uma mãe que dá de mamar ao seu filho se esqueça que é mãe, se esqueça dos seus filhos, jamais esquecerei de vocês, diz o Senhor. Quinta e última pergunta. Eu não sou Pablo Marçal, mas a pergunta começa com como. Como eu posso ser como você, Davi? Tem que ter uma ativação prática disso, queridos. As últimas perguntas, depois que você entende algo, tem que ser: como eu faço para viver isso? Você tem que desejar, não apenas ouvir essa palavra, mas vivê-la. Deus não te chamou para contemplar as coisas boas, Deus te chamou para viver e comer o melhor dessa terra. Sai do canto de espectador e vem para o canto de autor da tua vida. Toma na mão de Deus, Ele está escrevendo uma nova história para você. Aqui não é cinema, aqui é reino de Deus. Amém? E alguém soltou essa pergunta: como? Como eu posso ser como você, Davi? Ai, como eu queria que a igreja entendesse a profundidade dessa palavra. Estou puxando a sardinha para o meu lado. Versículo 11, Salmo 27. Davi declara: ensina-me. Você sabe o que é alguém dizer ensina-me? É a pessoa provar de uma profunda humildade. Para mim declarar para alguém ensina-me, Deus teve que me quebrar muito. Mas muito, igreja. Às vezes nós somos até doentezinhos, cheio de tranqueiras na cabeça, mas parece que no meio desse processo o diabo coloca um chip de orgulho, que a gente está diante da cura, mas a gente não quer abraçar a cura. Davi olhou para esses homens: vocês querem ser igual a eu? Aprendam a baixar, aprendam a se humilhar. Estar aqui nessa caverna não significa que você está humilhado, só significa que você não aceita o padrão de vida que você tem. O humilhado, ele estende a mão e diz assim: me ajuda, ensina-me. E para quem Davi pediu socorro? Ao Senhor. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois eles levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Eu pereceria sem dúvida, se eu não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi não olhava para os seus resultados, Davi olhava pelo que Deus havia prometido na vida dele. Para de olhar para os resultados, queridos. Um dia a gente vai deixar essa terra.
nós vamos para a glória, para um lugar que Ele construiu, que Ele edificou, que Ele reina e Ele está assentado no trono. Nada você fez no céu e nada você vai levar para o céu, senão as almas que você levar, o amor de Cristo. A vida é passageira. Ame e deseje passar pelo processo, mas não se prenda aos lugares altos que Deus vai te colocar. Se você hoje vive um aperto, se agarre ao Senhor. Mas no dia que você estiver por cima da carne seca, como a gente diz aqui no Nordeste, continue agarrado ao Senhor e não à carne seca. Amém? Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Louvor pode vir? Queria que você ficasse de pé. Você acabou de passar pelo mesmo processo que aqueles 400 homens passaram. Davi não está fisicamente nesse lugar, mas nessa casa tem pastores, tem os apóstolos, tem líderes de G6, que foram peneirados e preparados pela vida e por Deus, para trazer palavras de vida para você. Queria que você entrasse agora numa reflexão. Você vai continuar indo para a sua caverna, porque eu falei isso é normal, isso é bom. Mas tomara que a partir de agora você vá pelos motivos certos. Porque existe um Deus poderoso te esperando naquela caverna para mudar a tua história.